tem pessoas que têm medo. Medo de olhar no olho dos outros. Aqui, ó. Oi, tudo bem? Dá aquela travada, né? Você é assim? Você tem medo de olhar, de conectar para as pessoas? Então olhar para uma câmera? Deixa eu te dar uma orientação muito interessante, né? Quando você for fazer uma apresentação em público, e tem lá 30, 40, 100 pessoas, faz assim. Eleja um ponto à sua direita, um ponto à sua esquerda e outro ponto no final da plateia. Olhe para 3 pessoas. Isso. Comece a conversar. Olha, entrega o conteúdo aqui, bate um papo aqui, depois você tem uma outra referência lá no fundo e depois para outra pessoa. Bacana. O que aconteceu aqui? São 60, 70, 100 pessoas. Na verdade, você está conversando com 3 pessoas. Isso para o teu cérebro vai fazer uma diferença incrível. Por quê? Porque depois você começa a conversar com aquela pessoa do lado direito, mais aquela pessoa que está do lado dela. Isso. E a terceira e a quarta, bom, já virou um grupo aqui. A mesma coisa vai acontecer no final e lá no final do auditório, do palco, daquele espaço, e a mesma coisa vai acontecer do seu lado esquerdo. Quando você se der conta, de forma muito natural, você vai estar olhando para todas as pessoas. Mais do que isso, olha que interessante isso. Quando você olha para alguém que está à sua esquerda, a sensação que o público do outro lado tem é que você está olhando para todo mundo que está do lado esquerdo. Quando você faz o inverso e olha para o público que está do lado direito, a sensação que a plateia tem, a plateia que está do outro lado, é que você está olhando para todo esse grupo aqui. E no final, eles vão ter a percepção de que você conectou com todo mundo. Então vá aos poucos se soltando, porque falar em público é uma limitação de muita gente? Sim, é. Sua também? Tranquilo. Agora, se você tiver que conversar com 3 pessoas, a ideia aqui para o cérebro é muito mais fácil falar com 3 do que falar com 300. E no final você vai estar conversando com 300 pessoas. E aos poucos você vai distribuindo. Vai perceber também que com o tempo, com a experiência, cada vez que você for repetindo, vai ficar mais fácil essa conexão. Quando o assunto é falar com uma câmera, que é o que eu estou fazendo agora aqui, qual que é a ideia? Eu estou conversando com uma câmera, aqui nesse espaço tem um cinegrafista, mas na minha cabeça eu estou conversando com uma plateia. E na verdade, só está você assistindo. Olha que curioso, né? Ou seja, eu falo para uma câmera, imaginando que tem várias pessoas assistindo, quando na verdade eu me conecto com um só, que é você. E isso faz a diferença. Qual é a sensação que você tem aí? Eu vou revelar isso aqui agora, né? Que você está numa sala de aula, porque eu me conecto para cá, eu me conecto para lá. Eu falo assim, mas ele está falando com tanta gente? Não, estou falando só contigo. E olhando nos teus olhos. Isso que é bacana. Que é a comunicação remota, né? A comunicação distante. Então, nesse caso aqui, eu não preciso olhar para 3 pontos. Eu olho só nos teus olhos. E que você tenha essa forma de interpretar como é uma apresentação em público. Eu preciso me conectar com todos, mas eu posso fazer só aos poucos, posso fazer isso de forma lenta, sem acelerar, para que eu não transmita a minha insegurança, o meu nervosismo. Então eu vou conversando com um, vou conversando com o outro, vou me soltando e no final eu vou estar conectado com todos. Agora, algo muito importante quando o assunto é olhos nos olhos. Anote aí, 70% lado direito. 70%, 80%, né? 80%, desculpa, o correto é 80% lado direito. Não entendi. Vou te explicar. Você sabia que 80% das pessoas, quando entram num ambiente, elas tendem a olhar para o lado direito? Sabia disso? Perceba, na tela do seu computador, onde fica minimizar, maximizar, lado direito. Interessante isso, né? Do celular, às vezes, muitas informações, os 3 pontinhos. Ah, daí você acessa os 3 pontinhos. Aí, onde ficam os 3 pontinhos? Lado direito do monitor. 80% das pessoas, quando entram num ambiente, fazem uma conexão, elas olham para o lado direito. E o que isso tem a ver com apresentações? Tem a ver que você pode, de forma desavisada, durante uma apresentação, ficar 80%
do tempo olhando para o seu público que está do lado direito. E aqui vão acontecer, olha lá, de novo, estou olhando para o público aqui, conversando, dando exemplos, dando aula, fazendo a palestra, a pregação, a reunião, e aqui acontece algo muito curioso. Na sua opinião, o que as pessoas, o público que está do outro lado, vai fazer para chamar a atenção de quem está aqui na frente? Exatamente, eles vão conversar. E aí, lembra do tempo de escola, de faculdade, de aula, que era assim, o professor está dando aula aqui, está olhando para o lado direito dele, e aí as pessoas começam a conversar, ele fala assim, vamos sentar, fica quieto fulano, vou trocar de lugar vocês dois, hein, mais uma vez, dá um tempinho, e ele continua com a aula aqui, O que aconteceu nesse momento? Esta pessoa não considerou, não sabe, não está usando a regra do 80% do lado direito. Então eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que distribuir o olhar, para que aquele público, a plateia de uma maneira geral, sinta pertencimento, conexão. Ele está olhando para mim, até por uma questão de gerar aqui uma atenção, de prender aquele público, né? de haver uma conexão. Cadê a palavra que eu tinha que colocar aqui, né? Gerou a audiência, né? Segurou a audiência. Como é que você faz isso? Olhando para as pessoas. Então, 80% das pessoas... Perceba, quando você entrar, da próxima vez que você for a um hipermercado, perceba que as geladeiras, os fogões, a linha branca, geralmente no hipermercado está do lado direito, porque você entra, olha para aquilo e fala assim, poxa, você vai comprar arroz, feijão, batata, enfim, pão... Mas aí você vê lá o quê? Geladeira, vai despertar consumo. Perceba que muitas vezes quando você entra num ambiente, né, tem um lado direito, ele chama mais atenção, considerando essa capacidade de olhar primeiro para aquele lado. E quando você for falar em público, já sabe que você sim, você tem que vencer a barreira dos 80% e não conectar apenas com um lado do público e conectar com toda a plateia. Feito então? Agora eu olhei para você e para você eu também vou olhar e vou falar o seguinte: até o nosso próximo encontro. Se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você, poxa, fez sentido, curte. Eu queria ensinar isso para meus funcionários, para alguém da minha equipe, alguém que trabalha comigo, compartilha. Bacana? Então, quando você faz essa ação de curtir, de compartilhar, aqui o YouTube entende que esse conteúdo serve para mais pessoas e ele vai acabar mostrando para mais gente. E aí todo mundo, lado direito, lado esquerdo e você, todo mundo vai assistir mais. Um grande abraço e até uma próxima.